Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP, apresentado pelo Ernesto Abercor. Para você que está chegando aqui em nosso programa pela primeira vez, saiba que mais de 200 questões já foram respondidas. Para você conhecer todas elas, acesse a playlist Direto ao Ponto. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta relacionada à gestão empresarial, política, economia, qualidade de vida, tecnologia, você pode enviar a sua pergunta acessando um link que está aqui no descritivo desse vídeo ou escaneando esse QR Code que está aparecendo na tela aqui nesse momento. Sobre o programa de hoje, vai ser apresentado uma palestra que foi feita nessa semana no Sebrae. E ela tem o seguinte título: Como fazer o seu negócio crescer e ser lucrativo, mesmo em momento de crise. Essa palestra vai tratar de diversos assuntos relacionados à gestão empresarial, situação político-econômica do país, os princípios da boa gestão e os princípios da qualidade de vida. Acompanhe agora a apresentação e no final eu vou deixar mais um recadinho aqui para você. Boa palestra! Como fazer o seu negócio crescer e ser lucrativo no momento de crise. Realmente, de qualquer forma, já é difícil fazer um negócio ser lucrativo. Quanto mais em momento de crise, como essa aí que nós estamos atravessando. E olha aí, o Brasil é um país abençoado. Tem terra que não acaba mais, não tem terremoto, vulcão, furacão, guerra, nevasca. Aqui dificilmente acontece uma tragédia, só enchente. Enchente tivemos aí umas bem legais. Temperatura agradabilíssima, água em abundância, a única coisa que às vezes tem demais. Tem um povo trabalhador, honesto, pode até ter exceções, mas o povo em geral é um povo maravilhoso. E, no entanto, vive em crises. Vamos sempre com uma crise aí. Vamos analisar um pouco da nossa história. Eu sou da década de 40 ainda, então eu vou começar na década de 50, que foi quando eu comecei a sofrer os impactos da primeira crise, por exemplo, quando Getúlio se suicidou. Mas isso foi depois de um monte de brigas que havia no governo. E a coisa boa foi que nesse dia eu estava indo para a escola. Eu tinha exatamente 10 anos. E vi todo mundo voltando. E a molecada gritava: o Getúlio se matou, não vai ter aula. Mas para o Brasil foi uma crise, viu? Não foi fácil depois eleger o próximo presidente. E aí vieram, né? Veio o Juscelino, que fez Brasília, fez um baita governo. Depois dele veio o Jânio, né? Uma eleição bacana e tal. E o Jânio era um cara meio malucão, a gente achava que ele ia revolucionar mesmo, e revolucionou. Ficou um ano e pouco e pediu demissão. Sabe aquela demissão que você fala, por que o cara pediu para sair? Até hoje ninguém sabe. Mas com a saída dele, quem assume? O vice, João Goulart, que começou legal também e tal, mas o danado era comunista, pelo menos é o que dizem. E com isso começou a ter um monte de reação dos comunistas, eles começaram a ocupar os espaços, se criou realmente núcleos de comunistas, principalmente aqui em São Paulo, e aí ele caiu. E veio um governo militar. Aí foi fogo, Castelo Branco veio com as tropas. Olha, foi um momento delicado. Me lembro que meus pais, que já tinham vivido uma guerra, ficaram super preocupados. Mas o Castelo Branco realmente foi um cara fantástico. Um governo impecável, baixinho, ia em tudo que é lugar. Aí depois veio o Costa e Silva, depois o Médici, depois do meu xará, né, o Geisel, Ernesto Geisel, e finalmente o Figueiredo. Eu diria que os 5 aí tiveram um governo bom, regime autoritário, então eles perseguiam realmente aquele pessoal que era de esquerda. Eu tinha um primo, estudava na USP, na arquitetura, tinha lá um bloco. Um dia ele apareceu morto.
no apartamento dele. Ninguém sabe como, mas estava lá. E aí começou esse movimento de direta já. Também foi bem complexo, né? Mas o governo militar impulsionou e foram fazer a votação. Foi indireta. Lá o Congresso votou, Tancredo Neves, né? Toda uma campanha, e o cara morre antes de assumir. Ele foi eleito, logo depois estava doente e faleceu. Incrível! Mas assumiu o vice. Vice é para isso, né? O José Sarney, que teve um governo longo, né? O governo dele, na verdade, durou 5 anos e foi bem atribulado, porque a inflação não deu perdão, ou superior a 1.000. Nossa, o fato é que mudou-se a moeda. Foi a primeira vez que houve uma mudança da moeda. Foi um plano cruzado. Fez uma nova Constituição, que é a que está vigorando até hoje. Moratória, quer dizer, o Brasil deixou de pagar o FMI, que é uma coisa, né, é um cano desgraçado. E, pelo menos, quando terminou o governo dele, o próximo foi com eleição direta. Todo mundo foi votar. E votaram um cara que ninguém quase conhecia, mais jovem, inteligente, falava bem, bonitão, Collor de Mello. Assumiu em 90. E a Zélia como ministra. A primeira coisa que ele foi, uma das primeiras, foi retirar o dinheiro do mercado. Você tinha dinheiro aplicado, dinheiro no banco, o dinheiro sumiu. Exatamente para acabar com a inflação, todo um plano e tal. E o plano começou a dar certo, mas depois surgiu uma série de problemas, aí também envolveu corrupção e tal. Caiu. Caiu 2 anos depois, o Collor, que hoje é senador. Até hoje ele está lá em Brasília. Crise. Mas assumiu o vice. Itamar Franco. Fez um governo lá, feijão com arroz. Também o forte dele não era talvez governar. Está aí no carnaval, se divertindo. E terminou o seu mandato. Mas fez coisa boa. Conseguiu eleger o próximo presidente, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que tomava cafezinho à tarde, quando estava em São Paulo, na doceria da minha mulher, da Rosa, da ex. Então eu conversei um pouco até com ele, em algumas ocasiões. E ele é um cara inteligentíssimo, metódico, que até hoje está aí ainda envolvido na política. De 94 foi reeleito até 2002. Mas teve um azarzinho também, que foi o 11 de setembro, que aconteceu exatamente em 2001. E aí também foi uma crise mundial, com todo aquele processo dos Estados Unidos, né, para descobrir quem derrubou as torres e tal. Mas crise. E depois de 2 mandatos, entra o Lula. Gozado, né? O Lula, esquerda, teve uma vantagem. Ele, pelo menos, soube escolher, nesse primeiro mandato dele, as pessoas corretas, né? O Henrique Meirelles, que é um baita economista, e o José Alencar, baita empresário, até o filho dele hoje é presidente da Fiesp. E o Lula foi lá, teve o primeiro mandato, se candidatou de novo e venceu. Mas não pode ter terceiro mandato e elegeu a Dilma. Quer dizer, não soube escolher a sucessora. Porque a Dilma, pelo amor de Deus, começou a fazer um monte de projeto, gastança geral, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a Olimpíada, Campeonato Mundial de Futebol, construiu um monte de estádio, fez... a dívida pública foi lá para cima, 2,79 trilhões, inflação, alta de juros, baixo crescimento, desemprego. Bom, enfim, foi bem tumultuado e impeachment. Aí foi o Congresso que foi lá e votou pelo impeachment. Mais um, né? Porque o Collor também foi impeachment. Tchau, Dilma. Entra o Temer. Temer. Era o vice. Está aí comigo numa foto. Eu fui num evento dele e tal e consegui fazer a foto com ele.
Aprecio muito ele, porque ele fez um governo muito bom durante o pequeno período que ele esteve. E ele estava até para concorrer nessa eleição desse ano aqui. Até hoje eu não sei por que ele não concorreu. E entra Bolsonaro, né? Em 2019, depois do Temer. E aí, está como presidente e fazendo seu governo. Eu não gosto de julgar nem o Lula, nem o Bolsonaro e tal, mas a gente está vivendo uma crise, em função também de outros fatores. Tem a Covid, né? A pandemia, que pegou todo mundo de jeito. Tem a guerra da Ucrânia, né? Também não deixa de ser uma crise. Mas eu garanto o seguinte, que, vamos falar assim, isso aqui é uma posição que no dia de hoje não dá para se expressar, mas se a Simone Tebet ganhar por eleita, pelo menos não foi nenhum dos dois aí que tem uma tremenda de uma rejeição por parte das pessoas, se a Covid finalmente zerar, acabar, né, com as vacinas e vamos lá, se a guerra na Ucrânia acabar, não sei como, mas pode ser que acabe, mas principalmente se o Brasil for campeão mundial de futebol no Catar, aí, pessoal, ninguém segura esse país. A economia vai ultrapassar dos Estados Unidos, da Rússia, da China. O Brasil vai dar uma subida tremenda, porque a gente tem tudo para ser um país rico, um país próspero, um país justo, tem tudo. Mas estamos aí. Então, vamos ver. E se acontecer isso, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ganhar muito dinheiro. A sua empresa, que hoje está lá no vermelhão, que está em dificuldades, te garanto que ela vai ter lucro, vai subir e todos nós vamos ficar mais felizes. É só torcer para não ter mais nenhuma crise. Mas você que é empresário, né? O que deve fazer para crescer, para a tua empresa ficar maior, aumentar o faturamento, reduzir despesa e com isso ter um baita lucro? A gestão de uma empresa é super complicada, porque ela depende da concorrência. É como eu falo, a droga do capitalismo. Não que seja o pior regime, é o melhor regime disparado, mas só que tem a droga da concorrência. Então, como você tem que trabalhar, como você tem que agir para realmente fazer a tua empresa bombar? Você tem que primeiramente analisar se você está numa situação correta. Primeiro, você tem mercado? Quer dizer, a tua empresa produz algo, enfim, tem mercado para ela? Ou tem muita concorrência e o mercado para você é minúsculo? Sempre você pode mudar de segmento, de produto, de serviço. E principalmente se você for uma startup, por exemplo, uma empresa pequena, e tem como concorrentes multinacionais, empresas fortíssimas. Aí é dureza também. Mas sempre tem um espaço se você trabalhar direito. Mas é um risco bem pesado. O seu produto é bom? Quer dizer, é um produto que realmente tem necessidade, é bem feito, ele é pelo menos igual aos melhores que tem no mercado? Se não, tem que pensar em melhorar. No nosso caso, por exemplo, RP. Se o teu RP não for nota 10, sai do mercado, porque hoje tem RP para tudo. Tem preço. Essa questão de preço é incrível. Os salões de beleza, por exemplo, tem lugar que custa R$100 para cortar o cabelo, tem, principalmente de mulher, tem lugar que custa 400, 500, só por causa da pessoa que vai fazer o corte. Então, o preço é muito delicado. Agora, de qualquer forma, ele tem que ser maior do que as despesas, né? E essas precisam estar sempre controladas, porque a despesa, se você bobeia, vem despesa. De repente você fala, o que é isso? É um gasto. Ah, mandamos consertar o portão. Oh, compramos mais isso, compramos mais aquilo, contratamos mais esse. E o faturamento tem que ser sempre
maior do que o custo mais as despesas. E talvez até mais do que os investimentos que você está fazendo. Quer dizer, tem que dar lucro. Eu sempre falo que uma empresa que não dá lucro é a mesma coisa que você torcer para um time que só perde. É só decepção. Muda de time, pô. E na empresa, ou fecha a empresa, ou tem a perspectiva de que um dia ela vai dar lucro. E, além disso, você tem uma série de outros problemas. Os funcionários. Aqui está escrito, você sabia que no ano passado tiveram mais de 3 milhões de ações trabalhistas no Brasil? Quer dizer, vivemos num país que a legislação protege muito o colaborador. Está certa ela em alguns pontos, mas aí depois tem todo esse problema que você não pode ter PJ e tal, que é uma outra coisa que a gente vem lutando. Nos salões de beleza existe o salão parceiro, que é um esquema super legal, em que o colaborador, quer dizer, o cabeleireiro, ele tem o seu faturamento dentro do salão e o salão só tem uma parte do faturamento dele. Então paga muito menos impostos, coisas assim. E isso está atualmente em discussão também. E os funcionários já fizeram greve alguma vez? Ou amoleceram, tal? Estão protestando, eles estão insatisfeitos? Também não dá para ter lucro com funcionários insatisfeitos. E impostos. Olha a tonelada de impostos que nós pagamos. E além de ser um valor relativamente alto, o maior problema é que ela é muito complexo. Se pelo menos, porque a gente gasta acho que mais para calcular os impostos do que para pagar. E teve aí, né, o Paulo Guedes falou em simplificar e tal, e não conseguiu. O Congresso não aprovou nada do que ele propôs. Então continua essa dificuldade, que é evidente, ela procura trazer justiça, né, no sentido de taxar cada coisa de um jeito diferente, mas está muito complicado. É um sistema interessante, né, a questão dos créditos, a questão das retenções, tem umas ideias mirabolantes, mas está muito complicado. Isso aqui é um manual que um deputado fez, que está lá no Congresso. É uma pilha de papel que é mais alta do que o homem lá que está segurando. É a nossa legislação tributária, coisa de louco. E capital. Capital é um negócio assim, você está às vezes num momento legal, a empresa está indo bem e você quer aumentar o faturamento, mas sem investimento adicional não vai. Então você precisa arrumar uma grana, investir em marketing, no produto, na ampliação do espaço e tal. E aí precisa ver se você tem esse recurso ou se você vai pegar emprestado num banco e pagar juros altíssimos. Ou pegar aí de um investidor externo. E além disso, meu amigo, e aí é bom para nós, né? Você precisa ter um RP, né? E que funcione. Mas às vezes até isso dá pau. Problema de internet, está tudo na nuvem hoje. Se a internet der pau, não vai dar, não tem jeito. Bom, mas você como dono da empresa não deve ficar chorando, se lamuriando. Você deve pensar em soluções. Nós vamos falar agora dos 10 princípios do bom executor, do bom gestor. E também tem coisa boa. Por exemplo, quando você faz aniversário, normalmente você é homenageado, você é o dono, né? Então, autoestima, né? Às vezes eu estou passando na empresa assim, e tem um visitante lá falando com um analista, aí o analista fala assim, tá vendo aquele lá? É o dono. Eu passo assim, ó, eu erro assim, finjo que não escutei e passo assim perto, só, né? Bom, o que você precisa fazer, saber, criar, quer dizer, você que é o gestor, você que é o CEO. Eu às vezes falo um negócio que não tem muita verdade, mas eu falo assim, o CEO não faz nada. E realmente, o CEO ele não deve ter assim uma função executiva dia a dia, né? Por exemplo, contabilizar todos os lançamentos ou fazer testes, não sei do que. O CEO ele tem que ficar supervisionando e vendo como é que está indo o negócio e ter ideias e criar, inovar, resolver os problemas. E isso não é fácil. De qualquer forma,
se me perguntar assim de lata, bom, mas o que ele tem que fazer? É isso aí que está aí. Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. O senhor também que se ausenta, não dá certo. Agora, vamos ver. Tem os 10 princípios aí da boa gestão. Vamos ao primeiro princípio. E eu coloquei sempre o número do princípio, porque tem princípios que é mais que uma tela. Para vocês saberem sempre em qual princípio vocês estão. Então, o primeiro é sobre pessoas, né? Quer dizer, o teu quadro de colaboradores, como é que você deve tratar esse quadro. Primeiro ponto, trazer gente de fora, mesmo gente melhor do que você, ganhando mais do que você, se for necessário, se o cara for de fato muito bom. Mas o fato é que você não é o melhor do mundo. Então tem gente melhor que você. E você deve contratar essas pessoas. Mas também o inverso, saber demitir. Então esse é um ponto que sempre deve estar no teu foco. Quem não está realmente trabalhando de acordo, não está cumprindo as metas, não está se esforçando, às vezes gente que é sua amiga, gente que demita. Comigo aconteceu um lance uma vez que eu tive que demitir um cara que, nossa, ele passou a ser um super amigo meu. Bom, chamei na minha sala e comecei a falar, né, daquele jeito, né, tal, preparando, vai daqui, fala de lá, tal, não, os negócios estão ruins, tal. Bom, passou 30 minutos, ele chegou e falou assim, Ernesto, me diga só uma coisinha, por acaso você está me demitindo? Ainda bem, ele me salvou, porque eu falei, estou, mas eu não estava com coragem. Mas, no fim, deu certo. Ele saiu, continuou meu amigo, hoje está super bem empregado. Então, tem que demitir. Outro negócio importante ainda dentro desse princípio é fazer um job rotation, né? Você, de vez em quando, mudar uma pessoa, principalmente a chefia, de um setor para o outro, de um trabalho para o outro, e ter um bom RH. Um RH não precisa nem ser interno, full time. Pode-se ter hoje RHs que dão só um suporte de vez em quando na tua empresa. Princípio número 2. Agora nós vamos falar das pessoas que estão com você. Então você tem que definir os líderes. Porque tem aquela frase, quer dizer, o chefe não faz nada. Bom, mas você precisa ter os chefes nas várias sessões, porque você precisa ter o líder. E aí eu coloquei uma diferença entre líder e chefe, que eu vi no Google, bem interessante. E está dizendo aí que o líder é aquele cara que tem os seus subordinados, mas os ajuda. E o chefe só manda, mas não ajuda. Bom, enfim, realmente o líder, o chefe, tem que ser um cara que, além de entusiasmar os trabalhadores, controle, faça todo mundo dar o máximo de si, ajude-os nas dificuldades. E essa eleição de quem é líder para tomar conta de algum setor é muito delicada, né? O RH vai te ajudar, mas é você que tem que ver se essa pessoa tem perfil para ser chefe, né? Ele tem que controlar seus colaboradores e eu sempre falo para os meus líderes fazer o seguinte, ó, pergunta lá ou analisa lá para ver se o cara já fez o que ele deveria fazer. É uma frase que eu acho que abrange tudo. Ó, você já fez o que você deveria ter feito? Não tem escapatória. Ou fez ou não fez. Se não fez, tem um problema. Se fez, está ótimo. E bem feito. O líder precisa ser calmo, porque aquele líder que dá esporro, e eu já fui assim, aí até que um dia, numa festa de fim de ano, me imitaram. Um dos colaboradores chegou e me imitou, foi o Sérgio Greco. Eu fiquei olhando aquilo e falei, o que ele está imitando? O que ele está fazendo? A pessoa do meu lado falou, você não está vendo? Ele está imitando você. E eu dando esporro em todo mundo, falando alto, xingando e tal. A partir desse dia eu nunca mais fiquei nervoso. Nunca mais, como é que a gente fala, rodei a baiana. Precisa ser firme, por outro lado. Quer dizer, não pode ser um cara que vai lá, dá uma ordem, ninguém cumpre, ele não faz nada. Precisa argumentar. Quer dizer, se ninguém entendeu por que tem aquela ordem, precisa chegar lá e explicar, pô, não custa. Pega o pessoal, explica detalhadamente, olha, é para reduzir custo que vocês têm que fazer assim e tal. E também, nessa conversa com os colaboradores, perguntar,
O que você acha? Pedir a opinião. É evidente que aí entra todo um conflito às vezes, mas no fim, mesmo se houver um conflito, tem que decidir. Não, vai ser assim, acabou. O chefe tem que mandar, ou o líder. Ser gestor e coach, nesse sentido. Quer dizer, gestor é aquele cara que se preocupa em fazer com que os seus colaboradores façam o trabalho corretamente. E coach é aquele cara que faz com que os seus colaboradores tenham ânimo de trabalhar, sejam felizes, os colaboradores não sejam contra a empresa, enfim, uma inteligência emocional. Faça um curso com o Fábio lá do Netas, falem com a Tarsila, e eles ensinam direitinho como fazer isso. E criar uma cultura corporativa, mesmo na administração doméstica, né? Definir normas. Eu sempre falo, principalmente para esse pessoal de startup, pô, você está começando uma empresa sem nunca ter trabalhado numa multinacional? Eu trabalhei em multinacionais, né? na Siemens, trabalhei na Bull, francesa, alemã, e lá você aprende normas, administração profissional, a obedecer, a realmente cumprir regras, tal, porque ali não tem conversa. E uma organização mais séria, mais oficial. Delegar sem delargar, né? Porque é evidente que você, como dono, vai delegar para os chefes para os subchefes, para o diretor, enfim, toda uma hierarquia. Mas essa pessoa que está recebendo, está sendo delegada a fazer uma chefia, ela não pode, e você também não pode delargar. Todo mundo sempre tem que estar ligado naqueles subordinados diretamente a ele. Princípio número 3. Aí vamos falar agora do dono, né? Do dono de um salão, do dono de uma empresinha, do dono de uma empresona, do dono de uma multinacional, sei lá, presidente e tal. Eu sempre falo que, principalmente o dono, não precisa fazer nada. Se a gente for considerar uma SA, os acionistas, que são os donos, nem vão na empresa, né? Mas enfim, e eu tinha já um chefe, eu tive, que ficava o dia todo realmente lendo jornal. Nós tínhamos uma salona, tinha umas 20 pessoas lá, e tinha o dono, ele ficava lendo jornal. De vez em quando ele se levantava, ia conversar com as pessoas, mas certamente que ele estava olhando o que cada um estava fazendo. Então, o chefe, o dono principalmente, né? Por exemplo, a dona de um salão de beleza, ela, em princípio, ela não vai ficar cortando o cabelo, a não ser que seja um profissional que tem o seu salãozinho lá, mas um salão um pouco maior, o dono não vai ficar fazendo tratamento. O que ele faz? Não faz nada? Não, ele faz. Primeiro, ele tem que achar uma atividade que ele gosta. Já que ele é dono e tal, pode pelo menos escolher o que ele vai fazer, né? E aí, ele sempre tem que pensar isso aí. O que eu estou fazendo agora está contribuindo para que eu atinja minhas metas? Sendo que, evidentemente, uma das suas metas, você pode ter mais que uma, é fazer o negócio dar um baita lucro. Então, você tem que realmente ver se o que você está fazendo contribui para as suas metas. Inclusive também hoje eu estou já em fim de carreira, tal, tenho esse direito, mas muitas vezes eu assumo um negócio que não tem nada a ver com o negócio que eu estou tocando, com a empresa. E está errado isso, porque eu como dono tenho que realmente estar lá fazendo coisas que contribuem para que a empresa atinja as suas metas. Se eu não estiver fazendo isso, eu tenho que arrumar um outro CEO, porque precisa ter um que trabalhe somente nesse aspecto, né? Mas uma delas, quer dizer, uma função do CEO, do dono, enfim, do cara que é o número 1 da empresa, é sem dúvida analisar os números. Não é só no fim do mês, é a cada minuto. Hoje com o celular, você tem que ter o balancete na palma da mão e toda hora, pelo menos uma vez de manhã, uma vez à tarde, ver como é que estão os números, principalmente o resultado, a posição financeira, o faturamento, as despesas, os custos, comparado com o budget. Porque o número é tudo na empresa. Os clientes podem estar super satisfeitos, mas se os números estão negativos, não adianta nada. Como o inverso também é verdadeiro. Então, precisa de um RP. Pode ser o RP Flex, de preferência, ou pode ser outro. O RP Flex tem uma funcionalidade que até agora eu não vi em nenhum sistema. Nós temos um negócio chamado PEF, Posição Econômico-Financeira. É um balancete
que dá todo o balanço, né, a parte do ativo e do passivo, e todo o resultado, faturamento, despesas, custos e lucro ou prejuízo, online. Se sair uma nota agora, no minuto seguinte, se eu consultar, já está lá. Enfim, processamento online, no celular, no computador, para que você acompanhe realmente. E cada linha dessas que apresenta o saldo em banco, apresenta contas a receber, contas a pagar, posição do estoque, é um balanço. Então, todos os números da empresa estão lá e cada linha detalhada em movimentos. Então, super detalhado, você pode analisar, pode totalizar em qualquer campo, enfim. Quinto princípio, treinamento. Você pega aí alunos que vêm de faculdade, você pega pessoas que vêm de outra empresa com experiência e tal, mas a sua empresa tem coisas diferentes. Então tem que ter um treinamento eficaz, tal. Eu gosto muito de dar aula, mas se você não sabe, não gosta de dar aula, arrume instrutores, coloque. Hoje você tem o YouTube, você tem um monte de facilidades para treinar seu pessoal, né? O bom gerenciamento consiste em mostrar às pessoas medianas como fazer o trabalho de pessoas superdotadas. John Davidson Rockefeller. Então, treinamento. Nessa jogada de treinamento, no fim eu acabei escrevendo livros, porque quando você está treinando, você vai escrevendo apostila, ou manual, vira manual, e um dia vira livro. E hoje, pessoal, esses livros, os principais livros que eu fiz, estão disponíveis no meu site, no ernestoabercorn.com.br. De grátis, não paga nada. É só você entrar lá, dar seus dados, só para a gente saber quem está acessando, e você recebe o livro na tela. Se quiser imprimir, pode imprimir. São todos livros relativamente antigos, então não tem mais direito autoral, não tem coisa nenhuma, está aí à disposição de vocês. Mas também não deixem de ler livros de empresários bem-sucedidos. Hermínio de Moraes, Abílio Diniz, Olavo Setúbal, tem um monte de livros de empresários aí, e pelo menos eu aprendi muito lendo esses livros. E toda quinta-feira tem lá o Ernesto Responde, onde a gente, como esse que vocês estão vendo agora, também assistam e falem para os seus colaboradores assistir. Pessoal, a vida é igual para todo mundo. Um dia estamos lá em cima, no dia seguinte estamos lá embaixo. Por isso, estamos falando aí de livros, de material didático e tal. Uma das coisas que me ajuda tremendamente é diário, fazer um diário. Estou com ele até aqui, ó, pessoal. Esse aqui, ó, esse livrinho, eu estou com ele desde maio de 2017, há 6 anos. 2018 até 2022, e ainda tem tudo isso aqui de página vazia. E ó, eu escrevo nele todos os fatos importantes da minha vida. E o Anderson agora está fazendo um livro sobre a minha vida, baseado exatamente nos meus diários. São pilhas e pilhas, pilhas não, são mais ou menos uns 15 desses livrinhos, que ele está analisando e tal, e está fazendo um resumo para caber num livro. E você vai ler o diário de vez em quando, principalmente no fim do ano, eu dou uma lida geral do diário. E isso aqui é incrível como você tem coisas que você esquece, você fala, nossa, como eu me preocupei com esse problema e hoje está totalmente solucionado. E outras coisas, né? Às vezes, eu nunca imaginei que esse negócio aqui começou tão bem, fosse acabar tão mal. Então, pessoal, escrever um diário sobre a sua vida é fundamental. E eu, até hoje, conheci só umas 2 ou 3 pessoas que realmente fazem do jeito que eu faço, religiosamente. Aqui não falta nada. Bem resumido. Nada de... Minha mãe fazia também, por isso que talvez eu comecei a fazer. Só que minha mãe escrevia todo dia assim, de manhã. Tomei café com torradas. Todo dia ela escrevia isso. 6º princípio. Franquias, canais, parcerias, terceirizar, enfim. O Brasil é um tremendo país, tem aí um monte de estados e você tem um acesso muito complexo se você quiser vender serviço ou produto em outros estados. E tem várias formas, desde um representante, uma empresa que seja tua filial, o que eu não recomendo, mas é uma solução também, mas desde que você coloque lá pessoas da região, e esse de franquia.
que é o que eu acho mais adequado, porque na franquia você consegue expandir o seu negócio, você aumenta a exposição da sua marca, você tem um conhecimento local, porque o franqueado é sempre uma pessoa da região. Eu posso dizer, a TOTVS cresceu do jeito que cresceu por causa das franquias. Boa parte do investimento é dele, ele que tem que montar o escritório, se virar lá com os móveis e tudo, e respeitando todos os padrões da matriz. Enfim, é uma parceria ganha-ganha. 7º princípio, qualidade. Enfim, tem aí vários institutos especializados em implantar sistemas de qualidade. No nosso caso é a ISO 9000, né, que trata de empresas de tecnologia, mas cada segmento tem o seu, tem as ISOs da vida, e são regras, mas o importante é que venha uma pessoa de fora e que vai examinar detalhes na tua empresa. Um exemplo que eu sempre gosto de falar é que quando a Microsiga ainda, na época da Microsiga, fez um ISO 9000, o camarada lá da empresa que estava implantando exigiu que o prendedor de gravata, para quem usava o prendedor, estivesse exatamente um palmo abaixo do nó da gravata. Não sei se foi gozação ou não, mas eu falei, pô, mas tem que ser assim, tem que ser o correto. Mas hoje também, além de tudo isso, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, cuidado com isso. Mesmo você sendo usuário, tá? Além da software house, o usuário também tem que estar atento a isso. É delicadíssimo, está saindo no jornal todo dia problemas com empresas que deixaram vazar dados, que falaram de alguma pessoa que não devia ter falado. Enfim, tem que estudar essa lei aí e segui-la. 8º princípio, inovar, criar novos produtos e serviços. Quer dizer, fazer o mesmo toda vez, só se tiver algum diferencial. Então tem que sempre estar criando, seja um serviço, seja um produto. Nós criamos o primeiro sistema em micro, que foi o Microsiga, criamos a primeira linguagem de programação brasileira, que foi o ADVPL, criamos o Proteus, que é um sistema, um RP diferenciado, criamos depois o RP Flex, que é um sistema na nuvem, foi o primeiro sistema na nuvem, que roda no navegador. Criamos o RP em sala de aula, que é um projeto que ensina ERP nas escolas. O Ernesto Responde, que vocês estão ouvindo, que também tem hoje já várias pessoas que fazem algo semelhante. O Netas, que tem a parte de treinamento, de inteligência emocional, como tem a parte esportiva, o Netas Game, não deixem de ver os próximos eventos. O Espaço B, salão de beleza para minha esposa, para a Elaine, mas que é um negócio também, como aqui o de vocês, né? Porque eu estou aqui junto com os cabeleireiros, que é bem bacana. O Spaventura, que é um hotel bem voltado a esporte, a atividades ao ar livre. O Banana Bambu é um hotel super ecológico, também diferenciado. Enfim, pessoal, vocês têm que sempre estar pensando numa novidade, numa coisa nova, porque isso é importante. Se quiser ter sucesso, busque novos caminhos, ao invés de recorrer aos caminhos tradicionais, já trilhados com êxito, que todos conhecem. Então, a possibilidade de você se dar bem é menor. Também o Rockefeller. 9º princípio, interação com os clientes, canais, colaboradores, frequentar associações. A associação da classe, por exemplo, eu fui presidente até da Acespro, então me enturmei com todos os demais donos de software house, mas hoje tem ali o LEAD, que é um movimento aí até comandado pelo Dória, tem a Endeavor, que patrocina pessoas com bastante habilidade. O Laércio, inclusive, se desenvolveu muito na Endeavor. Tem o BNI. O BNI é uma organização mundial que reúne executivos. Não pode ter 2 executivos no mesmo BNI. E eles fazem uma roda lá e cada um fica tentando vender o seu produto para uma outra empresa. Então gera muitos negócios. E aí tem as associações da classe e os sindicatos. Também é importante você participar para ver quais são as novidades. No campo da beleza, por exemplo, foram as associações que conseguiram o Salão Parceiro. O
salão parceiro é um esquema em que o profissional fatura, mesmo ele estando dentro do estabelecimento, com uma nota dele. Então, a empresa, o salão só fatura a parte dele. O sistema é ideal, porque reduz o pagamento dos impostos, não há bitributação. E aí tem os outros sindicatos, a Aprobel, a ABSB, enfim, são várias instituições que podem te ajudar no seu negócio. Mas sei lá, precisa participar, precisa gastar um tempo com eles. E finalmente o 10º e último princípio é a parte da grana, né? Do tutu, do l'argent, money, fundos de investimento. Você às vezes tem o seu negócio, o negócio está indo bem, mas falta grana para fazer um investimento mais pesado e tal. E hoje tem várias organizações aí, vários empresários, normalmente gente de sucesso, que monta uma empresa para te ajudar. Então ela vai investir na sua empresa, vai ter uma participação, vai te ajudar, né? E a TOTUS, a Microsiga ainda teve uma que ajudou muito, principalmente no IPO. M&A, que é fusão de empresas, significa Merge and Acquisitions. Então, são movimentos de juntar duas empresas ou de uma adquirir a outra. Aí tem o pagamento e tal. Só para te dar uma noção de valuation, que me perguntam muito isso, uma empresa vale basicamente de 2 ou 3 a 7 ou a 10 vezes o seu faturamento. Depende muito do lucro, do EBITDA, né? Que é o lucro, é um lucro mais seco, não entra algumas despesas ocasionais. E também tem o valuation em cima do EBITDA, mas aí já vai de 10 a 18 vezes. Só para dar uma ideia, isso varia tremendamente. Tem o PLR, que é a participação nos lucros dos colaboradores, ou se tornando acionistas, ou simplesmente ganhando uma participação, para motivá-los. Afinal, o teu corpo de colaboradores está trabalhando lá e o objetivo é o mesmo que o seu, aumentar o lucro. Então, se você tiver uma turma de colaboradores que está sempre procurando aumentar o lucro, um ajudando o outro, um até denunciando o outro, é possível, o cara não faz nada, o próprio funcionário lá, colega dele, vai lá e fala, ó, não dá, esse cara aí está queimando o nosso lucro. E tem stock options, que são também, você dá algumas ações para os seus colaboradores e uma participação, né? Mas essa participação pode ser concretizada só depois de um certo acontecimento, seja uma abertura de capital, seja um evento qualquer. Leiam esse livro aí, o Blitzscaling, que detalha muito bem toda essa parte de startup e tal, que está muito na moda hoje. O Brasil está recebendo assim inúmeros investimentos do exterior. Eu falo às vezes até que o Brasil está sendo vendido, é uma frase delicada, mas o que está sendo investido aqui e esse capital estrangeiro tomando conta das empresas nacionais, a gente tem que abrir o olho. Para encerrar, pessoal, enfim, falamos aí dos 10 princípios da boa gestão. Espero que ajude isso nos seus empreendimentos, mas nós temos que entender que o nosso corpinho, que é a nossa pessoa física, também requer os seus cuidados. E eu tenho também os 10 princípios da qualidade de vida. Vamos falar rapidinho porque eu vou fazer uma jogada aqui bem interessante com relação ao que eu falei. Primeiro princípio, são princípios que relacionam a você. Atividade física todos os dias, uma ginástica, uma natação, alimentação equilibrada e orgânica, comer pouquinho, comer comida saudável, evitar ficar gordo, dormir o suficiente para sentir-se descansado, dormir é importantíssimo, não tenta ser o herói que acorda cedo e dorme tarde. Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Se não estiver te dando esse lazer, cai fora e vai procurar outro trabalho. Ler e estudar, estar sempre informado, seja um CDF, enfim, aprenda tudo que você pode aprender, principalmente na juventude. Espiritualidade, viver a própria,
religião é uma coisa complicada, ninguém sabe como é que vai ser depois que a gente sair dessa, mas tem que ter um apoio espiritual. Amar a família, os amigos, não adianta ter raiva de alguém, fazer inimizades, tente sempre ser amigo de todo mundo e inimigo jamais tenha, que você vai ter uma perseguição inútil o resto da vida. Agir com ousadia, calma e persistência, procure fazer as coisas devagarzinho, com calma, se der errado uma vez, vai dar certo depois e não fique nervoso. E o 10º princípio, que eu quero tratar aqui com mais detalhes, que é cumprir as metas estabelecidas. Então vamos fazer essa dinâmica. Esses princípios estão muito bem explicados no livrinho lá, Dicas de Como Chegar Lá, que também está no meu site, gratuitamente, para você ir lá e baixá-lo e lê-lo. Então esse princípio eu acho que é o mais importante, cumprir as metas estabelecidas. A meta primeiro tem que ser realista, tem que ser desejada, para você ir lá com toda a tua garra. Então, vamos fazer essa dinâmica. Fechem os olhos, recostem-se na cadeira, esvaziem a cabeça e pensem agora qual é sua meta. Por exemplo, fazer meu negócio crescer e ser lucrativo no momento de crise que estamos vivendo. Tenho certeza, infelizmente, que muitos de vocês que estão nos assistindo têm hoje esse problema. A sua empresa, devido à pandemia, devido à guerra, devido à economia, está no vermelhinho. É triste. Então, a tua meta é chegar no azul. Azulão. Fechando os olhos, defina por que você elegeu essa meta. Eu falo sempre que uma empresa que dá prejuízo é a mesma coisa que você torcer para um time, não importa se é São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, que sempre perde. Depende do momento, né? Mas é aquela insatisfação permanente. Mas, por exemplo, no nosso exemplo aqui, preciso de grana, tutu, l'argent, money, dinheiro, dólares, né? Que é o lucro. Quais os obstáculos para cumpri-la? Então, tente colocar em ordem, decifrar bem quais são realmente os pontos nevrálgicos que estão fazendo a empresa estar no vermelho. Por exemplo, não consigo aumentar minhas vendas. Bom, uma solução seria investir no marketing digital. E aqui no evento, esse evento quem organizou foi a Janaína. Pode fazer com ela. E mentalize aí o que você acha que deve ser feito para realmente o negócio dar certo, chegar no azul. São várias atitudes que você tem que tomar, sei lá, reduzir salário, aumentar as vendas, visitar clientes, mudar o produto. Tem que ter uma solução. Vai mentalizando. E imagina agora que passaram-se 6 meses, né? Imagina, então, e você realmente atingiu sua meta. Está dando lucro. E, pessoal, procure transformar isso em realidade, né? Que é o sonho da gente. E uma coisa é certa, seu aprendizado, suas realizações, tudo na sua vida depende de uma única pessoa. Você. Mesmo porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É isso aí, pessoal. Obrigado. Mais um evento bem sintonizado. Espero que você tenha gostado da palestra. Muito obrigado pela sua participação até aqui. E o recado que eu falei que ficaria para o final é o seguinte. Você que já acompanha o nosso programa sabe, deve se lembrar do Netas Game. É um evento esportivo que acontece de tempos em tempos, idealizado pelo Ernesto. Nós já estamos trabalhando para formar a próxima turma,
que deve ser em setembro, outubro. Estamos ainda no processo de definição dessa data. O evento ele acontece em um final de semana no SP Aventura, é um eco-resort que fica em Ibiúna, a aproximadamente 70 km de São Paulo. Resumidamente, as pessoas se inscrevem e a gente forma 4 equipes. Essas 4 equipes disputam entre si alguns esportes, como vôlei, basquete, futebol, natação, enfim, é uma competição. Para você conhecer todos os detalhes desse evento, acesse esse site que está aparecendo aqui no rodapé da tela, leia lá todas as informações e manifeste o seu interesse. As pessoas que manifestam o interesse antes mesmo da gente divulgar a próxima data, recebem um desconto especial, alguns benefícios que são diferenciados. Então, entra no site, conheça o evento, veja como funciona, manifeste seu interesse e aguarde. Em breve a gente vai informar a você de primeira mão. E é isso. Até a próxima semana. O programa do Ernesto, ele é apresentado toda quinta-feira às 19 horas. Até lá. Tchau, tchau.